Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, sejam muito bem-vindos ao canal do Void Linux BR. Nós temos hoje um segundo vídeo. Tínhamos o primeiro vídeo a respeito do Void Server Active Directory, que a gente fez uma instalação com o pacote do código fonte do Samba, compilado, né, com o Void recebendo então esse pacote. Se você acompanhou o primeiro vídeo, você viu que nós desenvolvemos do início ao fim, né, essa dinâmica, e usamos inclusive uma máquina com Windows para colocar ela no domínio, né, do Void Server, e funcionou, né, estava rodando tranquilamente. Por que a gente vai fazer um segundo vídeo então, meus queridos? A questão é a seguinte: nós tivemos duas pequenas alterações no tutorial, que inclusive está disponível, né? Se você entrar no canal do GitHub do Void Linux BR, você vai encontrar os nossos tutoriais aqui. Nosso amigo Catafesta, como eu falei já, né, ele é um dos maiores, talvez o maior promotor do Void Linux no Brasil. Eu não consigo pensar em alguém que esteja tão envolvido, né, nessa questão e trabalhando tanto, na verdade, porque vídeos e comentários e a gente tem um monte de amigos que fazem e isso é muito legal, mas o trabalho do Catafesta é um negócio diferenciado, né? Então acabei me encantando aí com o desenvolvimento do trabalho dele, um excelente de um profissional, e a gente acabou fazendo uma boa amizade. E eu disse: olha, o Catafesta, dá pra colocar um tutorial junto lá com você? Ele disse: cara, entra aí, mano. E a gente colocou. Então tem o Void Installer dele. Cara, esse Void Installer dele aqui é um negócio surreal, mano. Se vocês entrarem e derem uma olhada nisso, vocês vão achar um negócio surreal. Muito, muito bom o trabalho dele. E aqui na parte de tutoriais, a gente acabou contribuindo com um pouquinho, né, de conhecimento e compartilhando com vocês. Cara, todo esse material, na verdade, é passivo de crítica, de melhorias, ok? Então, se você tem algum comentário, alguma anotação a ser feita, fique à vontade aí nos comentários, tá bom? Diga: ó, dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali. Fique bem à vontade. Eu não tenho nenhuma intenção de ter o conhecimento, detenção de conhecimento de nada, tá bom? Eu só me apoio no ombro de gigantes, como falam, né? E disso, né, desse apoio nos ombros de gigantes, que acaba saindo alguma coisa. Então tem muita coisa interessante aqui, muitos tutoriais bem legais. Você pode usar o tutorial do Void aqui para você instalar com BTRFS, com Lux, com UEFI. Cara, um negócio sensacional. Só você rodando para você ver. De fato é um negócio muito interessante. Tutoriais completos, cara, que você vai ter, ó, olha o modo, é copiar e colar, mano, não tem como errar. E você vai ter um sistema totalmente instalado. Esse tutorial aqui eu vou acabar fazendo um vídeo, né, com ele especificamente. Se você quiser usar o Void com o Gnome, com o Plasma, o caso do XFCE, que é o que eu estou usando, né? Então você pode seguir esses tutoriais, tá bom? Hoje nós vamos focar, né, de novo, né, na questão do PDC, né, o controlador de domínio primário. A gente tem ele aqui e você vai encontrar uma versão em inglês também, porque a gente acaba compartilhando alguma coisa no grupo de fala inglesa e o pessoal tá usando lá também, ok? E o file server, que vai ser o motivo de um outro vídeo à parte, né, onde a gente tem também o desenvolver dessa ferramenta, né, totalmente funcional, ok? Então a ideia é que você não use o servidor PDC para compartilhar arquivos, ok? Não é uma boa ideia. Bom, eu vou usar o que está em português, ok? Fique à vontade, ele vai funcionar para qualquer um dos dois, ok? No caso do controlador de domínio primário aqui, nós temos algumas alterações. Eu vou comentar com você, né, nesse vídeo, da seguinte forma. A primeira questão é que nós temos uma versão nova
do Samba, do pacote, ó. Nós estávamos com o primeiro vídeo no 4.23.3 e agora é 4.23.4, ok? Uma segunda mudança foi na forma como nós criamos o arquivo do smb.conf e do krb5.conf. O resto do tutorial é praticamente aquilo que você já tinha visto no primeiro tutorial, ok? Então, esses comentários a gente faz no desenrolar aqui do vídeo, ok? Uma parte interessante que eu gostaria de já comentar, porque teve algumas visualizações tal do vídeo e teve comentário, né? Teve comentário a respeito do Kerberos. E alguém que eu admiro demais também, um grande professor, que eu já comprei até a literatura dele, né? Comentou comigo, disse, olha, Edu, vê a questão do MIT aí, porque os pacotes da MIT não são compatíveis com o Kerberos do Handel, que é o que de fato vem compilado. Eu disse, professor, eu vou dar uma pesquisada nesse assunto e depois eu lhe retorno. O que eu descobri, pessoal? O Samba 4 compilado, ele vem com incluído no código fonte já o Kerberos Handel. Já é embutido por default, esse código fonte foi inserido no código fonte do Samba 4, ok? Então a gente pode usar ele sabendo que vai ser o Kerberos no modelo Handel. São dois tipos de Kerberos que você vai encontrar. O primeiro deles, que foi o original, foi desenvolvido pela equipe do MIT, Massachusetts, lá o Instituto de Tecnologia. E o governo norte-americano, ele tem sérias restrições com questão de tecnologia, questões de segurança, né? E aí o protocolo, né, de criptografia não podia ser compartilhado para outras nações por questões de segurança. E aí travou a questão, entendeu? E aí surgiu o pessoal com a equipe do Handel, e essa história você pode pesquisar no Google, é uma história bem interessante, e eles começaram a partir daquele código a criar uma outra estrutura compatível com a estrutura do Kerberos do MIT, mas com outro tipo de criptografia, e essa pôde ser disponibilizada, ok? Então a gente tem agora o código fonte do Kerberos modelo Handel inserido no Samba 4 sem problemas. O que acontece? Nós não temos os pacotes client, que são esses que você está vendo nos pacotes que eu orientei a instalação. O MIT KRB5, o MIT KRB5 Client e o MIT KRB5 Devil. O que nós não podemos fazer em hipótese alguma é instalar por pacotes binários, no caso, né, o KRB5 Server, porque aí você está instalando o servidor do Kerberos do MIT, e aí vai ter conflito com o servidor Kerberos Handel, que vem no código fonte do Samba 4, ok? Então o que acontece? Se você for instalar o pacote compilado, como é o caso que a gente está fazendo aqui, que você tem toda aquela questão de maior controle, e você seta as features que você precisa, enfim, toda aquela questão que a gente conversou no primeiro vídeo, você vai estar, na verdade, instalando o Kerberos Handel. Mas como eu preciso fazer alguns testes de client, né, client server, e um deles é a troca de tickets com o Kinit, e aí visualizar esses tickets com o Kalist, né, como a gente fez no primeiro vídeo. O que acontece é esse client não tem no código fonte do Handel, e no caso do Void, eles estão por repositório com os clientes do MIT, que você pode usar sem problema algum. É só uma questão de troca de tickets aqui com o Kinit, e verificar ticket com o Kalist, destruir tickets e refazer. Enfim, você vai estar fazendo um serviço de testes de client server, ok? Não é uma questão de instalar o KRB5 server. Bom, feito essa observação, eu acho que a gente consegue avançar, tá bom? E aí eu vou no decorrer eu vou falar sobre
as duas pequenas alterações que eu fiz no tutorial a respeito do krb5.conf e do smb.conf, tá bom? Eu tenho aqui um SSH para 192.168.122.89, que é o nosso Void Server. Estou nele, ok? Então o que acontece? Eu estou usando agora a plataforma de virtualização do QEMU. Olha aqui, ó, com o Virt Manager. No primeiro vídeo você vai notar que eu usei uma plataforma Proxmox. Era um servidor de verdade, um servidor corporativo, né, onde eu fazia essa ambientalização, né. Agora, alguns views aí que a gente teve, incluindo esse que eu comentei com vocês, que foi bem positivo, que a gente acabou tendo que pesquisar o assunto. Realmente é um assunto muito interessante, né, do Kerberos. Também teve um view onde alguém comentou com a gente e disse, olha, inclusive foi de fora, foi um amigo do grupo de Void em inglês, é um europeu, e ele falou com a gente e disse, olha, eu estou tentando desenvolver com o QEMU e não estou conseguindo. E aí a gente foi ver, era um problema de rede do software dele lá, ok? Mas eu disse, olha, eu vou fazer um vídeo com a versão nova do Samba, que saiu agora, e já vou usar o QEMU, que é a virtualização caseira, né, que a gente usa na plataforma de desktop. Bom, vocês viram que a gente sobe já o sistema e ele vem com o SH. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o nosso SH pelo bash, né? Nosso shell. Vou trocar o shell porque o SH ele é um pouquinho mais limitado, né, do que o bash. O bash é uma ferramenta mais bem trabalhada, né? Inclusive o autocompletar, né, que você não tem no SH, mas que está no bash, e as firulas coloridas lá que o pessoal criou os atalhos do ls para ls-color, enfim, teve todo um trabalho, né? Deixa eu só deslogar aqui. Aliás, eu nem preciso deslogar, né? É só a gente falar com vocês. E bash rc, não, eu vou deslogar, não é uma questão de bash rc. Aqui, deu certo. Conversar com vocês e ao mesmo tempo fazer o vídeo é uma arte, né? Desenvolver o raciocínio em cima das coisas é bem interessante, né? Pra gente que é leigo, né, que estamos começando essa caminhada, é um processo interessante. Mas tudo bem, vamos lá, meus queridos, eu vou seguir o tutorial e vamos ver como ele vai se adaptar agora, tá bom? Vamos manter o domínio, vamos manter o hostname, vamos manter a questão do apontamento de gateway e DNS lá para o firewall. No caso aqui nós vamos fazer uma pequena observação, porque não vai ser 70.254, nós vamos jogar em 70.1 por conta da gente estar com uma rede do Virt Manager, ok? Uma rede do Virt Manager, e o DNS e o gateway nesse caso aqui vai ser o 1. Eu estou sem o firewall agora, como eu tinha na primeira aula, tá bom? Mas isso não vai ser problema, é só a gente prestar atenção nesse detalhe, ok? Mas vamos lá. O copiar e colar que a gente tem aqui por modelo, né? Vamos ver como ele se comporta. Se a nossa internet ajudar, a gente vai ter um processo um pouco mais rápido. Ok, enquanto ele instala os pacotes, né, eu comentei com vocês a questão do KRB5, né, do Kerberos e tal, e também os serviços oferecidos do Kerberos do MIT, né, que são só clients. Vamos setar o hostname, vamos configurar o hosts e colocar um IP fixo, ok? Bem no estilo copiar e colar mesmo, bem tranquilo, não vai ter muito mistério.
e a gente vai fazer isso de maneira tranquila. Enquanto ele instala os pacotes, deixa eu comentar com você as alterações, tá? Uma das alterações foi justamente, permita que eu puxe isso aqui para cá. Uma das alterações é a versão, né? Como eu falei com vocês, a 4.23.3 não está mais disponível lá no repositório do samba.org, né? Samba.org, a gente encontra aqui as nossas versões, né, do código fonte do pacote para que você possa compilar, né? E a gente não tem mais o que a gente usava na aula passada. 4.23.4 agora é a versão disponível, estável, né? Você tem, se você quiser arriscar, a latest, e eu não aconselho. Muito bem, então, sendo que tivemos essa pequena alteração, o resto vai ser a mesma coisa, né? O mesmo processo do vídeo 1, criamos lá o path e exportamos ele para constar no path do sistema operacional, ok? Depois nós vamos provisionar o domínio tranquilamente. O diferencial que eu queria comentar com você está aqui no serviço do smb.conf e do krb5.conf, aqui, ó. No caso da plataforma Debian, que eu já comentei com vocês que eu gosto muito, ele tem algumas não digo melhorias, mas ele tem algumas facilidades, né? Que ele já, inclusive, ele produz já o arquivo funcional do krb5.conf. Você vai lá e cria um link simbólico da pasta private lá dentro de opt/samba private. Você vai ter o krb5.conf. Alguns põem um ln-s para /etc e tal, e funciona perfeitamente. A questão é que no caso do Debian ele não vai produzir algumas linhas como essa aqui do Domain Realm. Vai ser um pouquinho diferente a configuração do arquivo krb5.conf, vai ser mais otimizado por conta da estrutura interna do Debian funcionar um pouco diferente. Então ele já entende que está lidando com o handle e vai funcionar. O Void, ele é um pouco mais minimalista, né, mais clean, e não vai fazer as coisas dessa forma. Então a mudança que a gente vai fazer em relação ao tutorial passado é que a gente vai ter um krb5.conf mais completo. Então eu vou sugerir que você copie ele dessa forma, ou crie o seu, né, adaptando para o seu próprio domínio, dessa forma, né? Nós vamos tomar o cuidado aqui na nossa aula de só apontar os IPs lá, no caso nosso de Resolve, a gente vai apontar resolvedor e DNS para o nosso roteador interno aqui da rede do Virt Manager, ok? E uma outra questão é do smb.conf, que você está vendo aqui, ó. O que eu coloquei? Coloquei as interfaces para que seja setado o uso somente da loopback e DTH0. Ele vai aceitar só essas duas interfaces, é uma questão de segurança apenas, né? E basicamente são essas duas alterações que eu fiz no tutorial, ok? E claro, a versão nova do smb.conf, do Samba no caso, né? Então a gente vai fazer desenvolver esse tutorial aqui no melhor copia e cola, né? Para que você possa perceber que vai subir exatamente igual no primeiro tutorial, só tomando cuidado dessas pequenas alterações que vão fazer diferença na hora de usar o controlador de domínio, no caso do Void, né? E na segunda aula nós vamos fazer então o uso do file server, ok? Eu não tenho ele em português, se não me engano, eu acho que eu tenho só em inglês, não sei, eu vou dar uma olhada nisso depois. E vai ser da mesma forma, compilado, ok? Você pode, antes de eu fazer o vídeo, já entrar aqui na página do GitHub e baixar esse tutorial, já usar, fique à vontade. A grande diferença aqui é que no caso do file server, né, a gente não faz o provisionamento. Tá aqui
o anúncio aqui, né, o warning, não faça o provisionamento do file server. Essa é a grande diferença, né? Lógico que o smb.conf do file server vai ser diferente do smb.conf do PDC, né? Por quê? Porque a maneira de fazer o mapeamento e a segurança, né, dos diretórios, dos grupos e dos usuários é totalmente diferente. Então a melhor prática diz que não é uma boa ideia você misturar, embora rode, né, não é uma boa prática você misturar controladores de domínio com file server, ok? Essa questão também nos lembra o que eu comentei na aula passada sobre você usar o controle do RSAT para você gerenciar pastas, né? Desde usuários e grupos, as permissões e tal. Você também vai fazer o controle dos diretórios que você cria, dando permissões através da interface do Windows para esses diretórios funcionarem com as devidas permissões, né, do modelo da plataforma Windows, ok? Da plataforma Microsoft, que é de fato o alvo do Samba 4, né? Ele foi desenvolvido para isso, né? Se fosse para mim fazer um compartilhamento de arquivos entre Unix, eu usaria outro serviço, né? Outros serviços, né, que a gente pode ter. Nesse caso, o Samba 4 é voltado para ela, né? Para a plataforma da Microsoft, ok? Então você tem a forma de controle através da ferramenta do RSAT. E isso funciona também para o PDC, ok? O PDC também vai ser controlado, como a gente viu no vídeo passado, com as ferramentas da remote, acesso remoto do servidor, né, da Microsoft. A ferramenta em si não sabe diferenciar se é um Windows ou se é um Linux que ela está gerenciando, vai ser transparente, né? E o gerenciamento das pastas, né? Quando você cria uma pasta, você precisa entender que você tem a forma de uso da Microsoft, da forma de gerenciamento, de setar permissões, é tudo diferente de você fazer por linha de comando no Samba 4, embora funcione, claro, né? Você na verdade não está seguindo a melhor prática. Se você criar um diretório, né, e você vier nele aqui com a plataforma Microsoft e definir as permissões, né, aqui em segurança avançado, e aí você define a questão de permissões aqui dentro, ok? E aí você seta quem são os proprietários, né, dessa pasta, desse diretório. Aí sim você está usando o modelo Microsoft. Então o file server vai reconhecer essas questões de Access Control List, ACLs, que o Linux não usa, ok? O Linux traduz as coisas. Se você usar a própria linha de comando, né, do Samba 4, no caso o Samba Tool, você vai poder fazer todas as questões aí que você quer, né? Inclusive setar permissões com um set facl, enfim. Agora, a boa prática é aqui, meus irmãos. Boa prática do sistema criado, do sistema do Samba 4 criado e foi pensado para que você gerencie ele através do Windows, da plataforma Microsoft, ok? Então dá para fazer tudo com ferramenta de linha de comando? Dá, funciona. Agora, a melhor prática, por questão de compatibilidade, né, das Access Control List, é você usar aqui. Então eu seto as permissões da pasta, né, e defino quem é os donos, usuário e grupo, e funciona, disponibiliza e tal, e o Samba 4 vai trabalhar tranquilamente com esse cara, ok? Inclusive essa máquina aqui é bem novinha. Eu vou ter que instalar as ferramentas do RSAT que ainda não estão aqui. Eu vou ter que instalar ela depois, quando eu for fazer o vídeo do file server. Uma questão que nós vamos ter que alterar aqui, nós vamos precisar apontar o DNS pro controlador de domínio, ok? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos apontar aqui, ó,
o nosso DNS vai ser 192.168.122, né? Ponto 250. Se eu fizer dessa forma, ele vai poder entrar no domínio, que ainda não subiu, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar ao nosso controlador de domínio. Já instalou os nossos pacotes, ok? Uma pá, né? Uma pá de pacotes, e criou alguns serviços aí para nós. Inclusive eu já tinha na lista os pacotes dos clientes do MIT, sem problema nenhum. Né, nós vamos compilar o Samba 4 renda no código fonte sem maiores problemas, como nós já conversamos, né? Mas o nosso hostname aqui, ele está diferente do que a gente quer, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos setar um hostname, vamos vir aqui e vamos também arrumar esse arquivo aqui. Permita-me ampliar aqui que a tela ficou pequena. xbps install vim. A gente estava sem o vim, precisamos instalar o vim. Eu acho que eu vou colocar ele como dependência lá no meio dos pacotes, lá da lista, né? Para que não... Ou coloca uma observação aqui, a galera vai tentar e não vai achar, né? O Vim estando instalado, a nossa vida vai facilitar um bocado, né? Vamos lá. Muito bem. Aqui. Então, olha só. A vibe é a seguinte, ó. Copia e cola. Mais fácil do que isso é impossível, né? Deixa eu tirar as linhas antigas. Ok. E vamos salvar. Tudo certo aqui. Nosso IP 70200. Agora vem uma questão interessante. Lembra que a gente estava no tutorial com o IP 70, a faixa de rede 70, né? Que era o nosso primeiro vídeo lá com a plataforma Proxmox. Aqui vai ser a faixa de rede 122, ok? A gente precisa ficar bem esperto nesse ponto para não cometer nenhuma gafe. Mas eu vou tentar prestar atenção aqui para a gente poder fazer isso da melhor forma possível. Vamos editar o arquivo. Na verdade, o que nós vamos fazer? Eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma cópia do nosso arquivo. Vamos fazer um backup do DHCP e vamos configurar um novo, ok? Porque o copiar e colar é bom demais, ó. Eu só vou inverter aqui a questão do 70. Então, ponto 70 ponto, vamos trocar para ponto 122 ponto. Eu acho que isso deve resolver. 192.168.122.254, que é o roteador. De fato, olha que interessante. A gente, num novo ambiente, como é o Proxmox, como é o Virt Manager da sua máquina aí, se você está como eu num desktop, você vai apontar na verdade para o teu roteador virtual aí, né, da tua rede. Então vai ser o 92.168.122.1, ok? Por que isso? Porque na verdade quando você está usando o teu QEMU e você vem em detalhes da conexão, você vai notar que a rede que você recebe, ela é essa aqui, ó, 122.0/24, ok? E o intervalo de DHCP vai desde o 2 até o 254. E você, na verdade, vai ter como gateway e DNS o 122.1, que é esse aparelho virtual aí que distribui a rede, ok? Então, por conta disso, né, do Virt Manager, a gente precisou fazer essa pequena alteração.
eu comentei que a gente tem que prestar atenção, né? Me ajudem aí, né? Vamos fazer o seguinte. Precisamos restartar. Quando a gente restartar, nós vamos perder o acesso da nossa máquina, porque vai restartar e nós vamos perder o acesso do SSH. Então vamos fazer o seguinte, já que nós vamos perder o SSH, reboot, aí, vamos esperar subir o nosso void, tá aqui, ó, reiniciou, está subindo com um novo IP, é isso aí, já subiu, ou seja, nosso SSH agora vai ser 122.250, né? O 89 era por DHCP. Provavelmente tem um aqui, vamos ver se ele vai. Ok, aí, tá ok. Estamos dentro do void server com o IP 250. Maravilha, ficou muito bom. Agora a gente configura o nosso resolve.conf. Vamos dar uma olhada com o cat nesse nosso arquivo. Está apontando corretamente para o nosso roteador virtual lá, 122.1. Vamos deixar isso assim, ok? E vamos para cima do código fonte, ok? Então nós vamos no melhor estilo, copia e cola. Requisição enviada para o samba.org. Estamos baixando o nosso código fonte, ok, do samba.org, versão 4.23.4. Nós vamos descompactá-la, ok. Então deixa eu pegar aqui o nosso comando e vamos entrar dentro dessa pasta e criar o arquivo de o .configure vai criar nosso arquivo de configuração, né, para que possa ser feita a instalação, compilação e instalação, né, do pacote binário que vai ser criado. O makefile, no caso, né, que nós vamos criar com o .configure, e vamos obviamente apontar para o prefixo que nós escolhemos, /pt/samba, né. Sem esse /pt/samba, ele faz o makefile e vai espalhar os pacotes e arquivos do Samba pelos paths, né, padrão do sistema operacional, ok? E vai aí os arquivos de configuração para /etc, os binários para usr/bin, as bibliotecas para /lib, e não é esse o caso. Nós não vamos fazer dessa forma. Vamos apontar tudo, centralizar tudo para /pt/samba. E claro que a gente vai ter que fazer algumas configurações, ok? Então vamos lá, pegamos aqui e vamos dar o nosso .configure, criar o makefile, e então a partir dele a gente pode fazer a nossa instalação. Essa parte da instalação, pessoal, ela é uma parte bem demorada, né? E eu já comentei com vocês, né, no primeiro tutorial, que você pode muito bem ir tomar um café, ok? Porque essa parte vai demorar. Aqui na parte de criar o makefile, ela é mais rápida, mas na questão de compilação e instalação, ela é bem demorada. Se você fez os testes no primeiro vídeo, você já deve estar sabendo que ela demora mesmo, né? Aí, o nosso make tem um uso aqui de todos os processadores da nossa máquina. Eu não lembro que tipo de máquina eu criei aqui. Vamos dar uma olhada. Eu criei um quad-core. Tá bom. Criei um quad-core com 1024. Tá. Vai nos atender, né? Essa máquina vai rodar e vai nos atender. Essa parte aqui vai ser aquela parte que demora bastante.
eu imagino que a gente possa dar uma pausa aqui e de fato sair para tomar um café, beleza? Enquanto ele faz isso, deixa eu comentar com vocês a questão do PET, do sistema aqui. Veja só, como nós apontamos para barra OPT barra samba, o binário do próprio Samba Tool, o binário do samba mesmo que o sistema vai rodar, fica dentro desse barra bin, que deveria estar em barra bin do sistema operacional, né? Mas a gente apontou para cá, então nós vamos precisar apontar o novo PET barra bin e barra sbin que está dentro do PT samba para o arquivo profile. Então essa é uma configuração global. Dá para fazer isso de modo local, relativo ao próprio usuário, né, com arquivos de configuração local, mas a gente vai fazer uma configuração a nível global. Então qualquer usuário que logar vai receber do etc profile esse encaminhamento aqui de PET, vai rodar e vai funcionar perfeitamente. Depois a gente relê ele e vai ficar tranquilo, ok? A partir daí você já pode começar a chamar o Samba Tool. Se não fosse dessa forma, eu teria que digitar todo o caminho barra OPT, barra samba, barra bin, barra samba, traço tool, para que ele pudesse rodar, porque o sistema operacional não iria encontrar o binário, porque ele vai buscar sempre aonde? Em barra bin, barra sbin, né? PET padrão do sistema, e a gente não fez dessa forma, ok? E aí o comando de provisionamento, como eu comentei com vocês, ele não pode, quer dizer, não deve ser feito dessa forma que eu fiz na aula aqui, né? Não é a melhor prática. Eu fiz dessa forma para que você pudesse, por exemplo, aqui ó, admin pass, eu coloquei password, porque tem que ser uma senha com alta complexidade, mas essa linha não precisava estar visível, né? Então o que acontece se você pegar e usar apenas essa linha no Samba Tool do My Provision, use RFC 2307. De novo, nós não vamos entrar nas RFCs, né? São livros, né, de RFCs que os engenheiros produziram. Você pode procurar isso no Google e ler. Mas essa RFC é bem importante no nosso cenário. Essa linha a gente pode especificar, tá bom? E uma linha que a gente pode especificar, para não colocar tudo isso aí, você vai colocar Samba Tool do My Provision use RFC 2307 interactive. Isso aí dispensa todas essas outras linhas. Um detalhe interessante: essas duas linhas finais aqui, que aponta o nível funcional da árvore do nosso servidor para versão 2016, Windows Server 2016, isso aqui está ainda em fase de testes, ok? Eu preciso comentar com você que nem todas as funções vão estar habilitadas do Windows Server, do Active Directory, né? No caso 2016, ok? Apesar dele subir com esse nível, né, funcional, ele não é o padrão, tá bom? Aqui é um ambiente de laboratório, de novo eu preciso comentar esse fato. É um ambiente de laboratório, então essa linha de provisionamento é de testes, ok? A gente não usa isso no ambiente corporativo, pelo menos essas duas linhas aqui não, ainda não, ok? Se você deixar essas duas linhas de fora, você vai ter um controlador de domínio no nível, a floresta no nível funcional de 2008 R2, ok? Que é o que o Samba, na verdade, comporta e suporta, né? Mas como ele está evoluindo rapidamente, os desenvolvedores já chegaram no ponto de subir uma floresta funcional no nível 2016, mas de novo, não é totalmente operacional, tá bom? Então em ambiente de produção, eu até tenho que comentar isso aqui, né? Eu vou fazer um comentário nesses tutoriais a respeito dessa questão, né? Porque alguém pode pensar que está totalmente operacional e não está, o nível funcional 2016. Bom, eu posso pegar também um controlador
de domínio que está no nível 2008 R2 e com um comando fazer ele subir de nível para o 2016. Já é possível com o Samba 4 também, tá bom? Eu posso tanto instalar ele quanto subir um nível num controlador já online. Claro que ainda não é como eu falei, não é a melhor prática, né? Não é aconselhável. Mas como a gente está em laboratório, eu decidi colocar isso aqui para que a gente pudesse já ver isto funcionando, ok? E aí a gente entra na questão do que ele vai criar, né? Ele vai criar o smb.conf dentro do etc do PF do opt Samba, né? Então lembre-se que o arquivo de configuração não está no etc do sistema, mas no etc do Samba. E a pasta private vai ter as chaves, vai ter algumas outras. A private vai ter os próprios pacotes do KRB5. A pasta sysvol, você vai ter banco de dados dos usuários. Então essas pastas aqui são pastas que você tem que ter um cuidado, né? Na hora de fazer o controlador de domínio secundário, que é uma outra aula que nós vamos fazer, um outro vídeo, e aí assim, aí o buraco é mais embaixo. Cara, pense num troço chato de fazer, é o controlador de domínio secundário, bicho. Aí a gente vai ter que fazer a pasta sysvol replicar e sincronizar entre os dois controladores de domínio. É um processo chatinho, né, mas que dá para fazer com rsync. E eu penso que essa aula vai ficar bem para depois, cara, porque eu fujo dela. É uma aula muito complexa, bem chata, e eu acho que se a gente tem 1h30 de vídeo aqui, cara, nós vamos ter 2h30 lá, porque é muito complexo. A questão do... Complexo não, é chatinho a questão de você ter um controlador de domínio secundário com a replicação da pasta sysvol, né, que precisa ser feita. Então na ideia é qual? Se cai o controlador de domínio primário, o controlador de domínio secundário estando online, ele segura a rede. E é interessante também que se você derrubar o controlador de domínio primário e estando online o secundário, você pode simplesmente promover o controlador de domínio secundário para primário e descarta o controlador de domínio primário. Então ele tem essas funções, né? O controlador de domínio secundário é uma ferramenta, né, que vai ser muito útil, mas vai ser uma outra aula. A gente vai conversar sobre isso em outro momento, tá bom? Mas é bem interessante a gente pensar nessas questões, né? E saber que elas vão ter que, em algum momento, se a gente quiser subir um controlador de domínio secundário para que tenha uma redundância na rede por esses motivos que a gente comentou, nós vamos ter que pensar nessa questão aqui e pensar com carinho, né? Pensar com bastante atenção. Ok, acabei que nós não saímos a tomar nenhum café, né? E o controlador de domínio foi provisionado, ok? Foi provisionado e a gente pode pegar aqui o nosso Samba Tool e ele já vai estar funcionando. Ah, na verdade, o que acontece? Eu comentei e não fiz, né? Foi bom até a gente passar por essa questão. Veja, ele tentou buscar o Samba Tool e ele não achou a ferramenta. O comando não foi encontrado. Por quê? Porque eu comentei com vocês e não fiz. Eu tenho que exportar o patch novo para que o sistema operacional... Espera aí, deixa eu copiar isso direito, né? Copiado. Ok. Agora sim. Agora vai. E exportamos ele para a variável global do profile, ok? E aí nós vamos reler /etc/profile. E agora, se eu digitar o Samba Tool, ele vai achar, ok? Posso colocar até o "-v", vai me trazer a versão do Samba 4 que está instalada sem maiores problemas, ok? Então, uma vez que você tenha feito a instalação, né, você já pode exportar, a ferramenta já vai estar lá, e é através dela que você faz o provisionamento, que foi o que nós acabamos de fazer, a instalação e a exportação. Vamos fazer o provisionamento agora. Então eu pego aqui no melhor
copia e cola, né? E vamos lá, colamos e mandamos ver. E ele vai criar então o nosso controlador de domínio primário, um Active Directory no nível funcional especificado ali, e você pode validar isso através do comando aqui, samba.to domain level show. Tá ali, ó, o nível da floresta, o nível da função do domínio, e está como Windows Server 2016, ok? A gente pode testar, vamos testar, ver se ele sobe o serviço. Por quê? Porque apesar de nós termos instalado o Samba, ele não está rodando. Ó, agora eu vou fazer com que ele rode manualmente. Eu estou lá dentro do OPT Samba SBIN, lá tem o binário do Samba, e eu coloquei então para rodar o software, né, o programa em si, e ele está dizendo que está ok, e já subiu inclusive o nosso domínio, o voiddc.educatux.edu. Bom, a partir daqui o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aqui um Ctrl C, vamos criar os serviços, a estrutura, porque o Runit ele precisa, diferente do systemd, né, ele vai ter sua própria forma de execução de programas quando você boota o sistema operacional. Então no systemd você também tem que criar o Samba ADDC, né, .service lá, da mesma forma que no caso do Runit, ok? Então nós vamos fazê-lo. Eu coloquei uma observação que se você errar em algum momento antes dessa parte, vamos dizer que você cometeu algum erro no provisionamento, esqueceu alguma coisa, não deu certo, e você quiser usar essa VM novamente para subir novamente o provisionamento, você precisa excluir todos esses serviços aqui, ok? Exclua tudo isso aqui, porque você não vai querer fazer um controlador de domínio de novo, uma VM de novo, do zero, só para testar de novo em laboratório. Então a maneira mais simples é você limpar tudo que foi feito até agora, e aí você rever tudo do zero até aqui, tá bom? Se não deu erro, como foi o nosso caso, tudo bem, vamos só avançar. Vamos criar a estrutura do sistema aqui, vamos criar a estrutura para a gente fazer tanto o log quanto o serviço que vai subir, ok? Vamos aqui criar o serviço do run. Perceba que é no copiar e colar mesmo que eu estou fazendo, facilitando. Vamos setar a permissão desse arquivo, ok? Do run. Vamos criar o arquivo de log. Muito interessante. Não é obrigatório o log, mas o log faz parte da boa administração, da boa prática, né? Eu espero que você crie também. E agora nós habilitamos o serviço do Samba. Veja, antes de habilitar o serviço do Samba, deixa-me dar um Ctrl C, copiar isso aqui, e perceba que como funciona o Runit. Ó, o Samba ADDC não está rodando, o arquivo não existe, ok? Como que eu vou fazer? Eu vou criar um link simbólico do /tcsv Samba ADDC, que foi o arquivo que eu criei, e vou fazer um link para var service. Note que quando nós fizermos isso, ele vai colocar o serviço online. Uma observação que foi feito para mim pelo Catafesta, que é o cara que para mim é o referência em Void, né? Ele disse que tem que ter essas barras no final, tanto do serviço quanto do var service. Eu vou ter que analisar essa questão com ele depois, os porquês. Eu só guardei a informação no meio da correria e acabei não perguntando os porquês, né? Mas a questão é a seguinte: agora você tem o serviço rodando, ok? E você tem inclusive o PID, né? O PID 27643 e o PID do log também,
27642. Então nós temos os dois serviços rodando automaticamente assim que você conseguiu fazer o link simbólico do serviço. É assim que você faz os serviços subirem no Runit. Muito simples. Criou o link simbólico, ele sobe na hora, né? Não tem que dar um start, né? Então aqui, ó, a gente tem o log, já está rodando. Maravilha. E vamos partir então para a questão do cron. Gente, a questão do cron, como eu comentei na aula passada, ele vai ser útil para que a gente possa, em vez de ficar apontando os servidores de os time server para fora do país, nós apontamos ele para dentro do país. Lógico que eu tenho que, antes de editar o arquivo, abri-lo, né? Então vamos lá. Agora sim, vamos apontar para os servidores de tempo do Brasil. Então o que a gente vai fazer? Vamos entrar aqui na linha, colamos e deixa eu comentar, ou vou deletar essa linha aqui, apontando para os nossos servidores, e habilitamos a rede. No nosso caso é o 122.0/24, a rede 122 que nós estamos usando aqui, ok? Muito bem, nosso controlador de tempo já está online. A gente só precisa criar o link simbólico para que ele possa rodar, ok? E já está online. Se eu restartar ele já vai buscar os nossos servidores de tempo do Brasil. Pode testar com os cron-c sources -v, copia e cola. Você vai ver que ele está apontando já para ambiente nacional. Esses servidores, eles são cíclicos, eles não são estáticos. Às vezes, conforme você vai observando, ele vai em algum momento trocar de servidor, ok? Não fez agora, mas se você ficar testando, ele troca. Não é um só, são vários. Bom, meus queridos, agora nós vamos na questão que eu tinha comentado com vocês. Deixa eu limpar essa tela e vamos dar uma olhada nesse arquivo, ó. Eu vou pegar ele completo. Como eu falei com vocês, no caso do Debian, ele já vem com o arquivo, e aí você tem que fazer um backup dele ou editá-lo. E no nosso caso, eu só tenho que tomar o cuidado de trocar, né? Vamos fazer o seguinte: o ponto 70 para ponto 122. É isso? Maravilha. Então ajustamos aqui para o nosso layout doméstico e está ok. Nosso krb5.conf. O nosso resolve, isso é um ponto interessante. Agora que a gente tem um controlador de domínio, o DNS é interno, ok? E nós vamos pegar o nosso resolve.conf, vamos fazer a alteração necessária, vamos remover isso aqui, e ele vai apontar para quem? 127.0.0.1. O controlador de domínio aponta para si mesmo, já que agora ele tem um DNS interno, e nós precisamos fazer o seguinte: travar ele para que não pegue mais configuração automática, ok? Dessa forma o DHCP da rede interna não vai mais poder alterá-lo. Maravilha? Queridos, deixa eu falar sobre essa linha aqui, ó. Essa linha não deveria estar aqui. Eu vou editar. Então, o interessante é fazer as coisas ao vivo, e a cores é essa, né? Você vê os erros. Tem algumas coisas que eu preciso corrigir, como é aquelas barras lá nos links simbólicos. E essa linha está solta aqui, não era para estar aqui. Eu vou remover ela. Foi resto de uma outra configuração. Inclusive, do tutorial anterior, a gente não usa mais e eu removi.
Eu vou depois tirá-la, tá bom? Mas vamos avançar. Deixa eu entrar aqui na questão das bibliotecas do Samba, ok? E veja, nós vamos criar links, porque normalmente as bibliotecas do Samba estariam em USRlib, mas como nós apontamos para /opt, /samba, então a gente precisa fazer com que essas bibliotecas estejam presentes na hora que o sistema operacional for buscá-las, ok? Então a gente vai criar os links simbólicos para que elas possam existir no sistema operacional. Eu estou usando copiar e colar, mas eu quero que você perceba que dependendo da distribuição, você não vai encontrar em /usr/lib, você vai encontrar em /usr/lib64, ok? No sistema operacional. Então eu sugiro que você não copie e cole como eu fiz aqui, mas que você digite manualmente esse comando, e aí sim você vai ter a forma correta, né? Ter certeza de que o patch correto tá certo, que tá tudo ok. Uma outra diferença da base Debian é que o Debian pega esse arquivo e já na hora que você instala o Kerberos, ele te dá o arquivo já com a alteração necessária. Você precisa colocar aqui o inbind, ok? Por quê? Porque quando o sistema operacional vai validar um log, ele vai buscar o log em arquivos. Então vai procurar senhas e grupos o arquivo shadow também, que é a parte criptografada das senhas, né? Ele vai buscar nos arquivos locais, files, /etc, /passwd, /etc, /group, /etc shadow, e se ele não encontrar o usuário, ele não consegue logar. No caso, nós estamos informando pro Kerberos para ele também buscar validações dentro do inbind, e aí ele vai buscar usuários de rede, não só usuários locais, ok? E então os usuários que você cria no teu domínio só são possíveis e passíveis de login se você colocar essas duas linhas no arquivo, né, do NSSwitch. Se você não colocar, o Kerberos não consegue encontrar os usuários de rede, somente os locais, e não vai ter lá, né? Não vai ter usuário local. Bom, outro arquivo interessante, que é dentro do opt, ele criou o smb.conf. A única alteração que eu fiz, que eu gosto de fazer, na verdade, não é uma validação obrigatória, né? Mas eu gosto de fazer isso aqui por questão de segurança, ok? Então ele vai dizer que o arquivo vai trabalhar apenas com as interfaces de rede loopback e ETH0. É uma questão de segurança e vai funcionar perfeitamente sem nenhuma outra forma de ataque por outro caminho. Bom, queridos, os outros testes que a gente pode estar querendo fazer vão estar aqui. Eu não vou fazer esses testes agora, a não ser os testes de usuários e grupos de domínio, né? Ó, você pode ver que o domínio subiu, os grupos estão aí e os usuários também, ok? E a gente consegue fazer testes de Kerberos, porque a gente instalou os clientes do MIT. Deixa eu só desabilitar a complexidade de senha. Isso de novo, né, é feito só em laboratório, né? Não faça isso, só faça isso em casa, né? Não faça isso em ambiente corporativo, desabilitar a complexidade de senha. Mas no caso do laboratório, como a gente fica criando usuários toda hora, é muito chato ficar digitando senhas complexas para o João e para a Maria, que eu estou criando aqui para testes, né? Então eu prefiro desabilitar. E se você der um smb Ctrl+A reload config, pronto, qualquer alteração do Samba, ela é feita o reload dessa forma, ok? E está aqui o teste que eu queria validar com você. Veja, o teste do Knit. Agora nós estamos usando o cliente da MIT e agora no Calist também, ok? E veja, não interferiu em nada na questão do Samba compilado com o Handle,
tá bom? Tá aprovado o assunto que nós estávamos conversando e funciona perfeitamente. Bom, meus queridos, nesse ponto a gente precisa então testar agora, né? Vamos pegar a nossa máquina. A gente apontou, lembram que no vídeo a gente apontou o nosso DNS, né? Ó, 122.250, ok? DHCP está distribuindo o IP, DNS, o gateway também, né? Para ele, mas o DNS nós apontamos manualmente. Uma vez que a gente tenha feito isso, a gente consegue inserir essa máquina no domínio. Então, veja, nós vamos vir aqui em propriedade dos sistemas e na parte de renomear esse computador, você vem aqui em alterar. Ele está no grupo de trabalho, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó. educatux.edu e ele vai pedir usuário e senha. Então eu coloco administrator, não administrador, né? A senha era password, lembra? Que a gente definiu lá por linha de comando. Você dando OK, a máquina vai entrar no domínio sem problema algum. A gente pode fechar esses arquivos e ele vai pedir para reiniciar agora. Reiniciando agora, ele vai criar o perfil, né, do nosso administrator, e o nosso controlador de domínio vai ter uma nova máquina inserida no domínio dentro das pastinhas lá do /pt/samba private e enfim, né, toda a questão do banco de dados que vai estar funcionando. Essa máquina subindo, o Windows está criando o perfil, né? Eu espero que não seja aquele caso clássico, né, de você estar gravando um vídeo e o Windows começar atualizações, né? Eu espero que não. Mas, como você bem sabe, né, é muito clássico isso. Você vai fazer um tutorial e o Windows começa ou tela azul, né, que é o mais legal, ou então atualizações, né? E aí é complicado, né, cara, essa questão. Mas vamos esperar um pouquinho. Se ele começar com atualizações, eu vou parar o vídeo, né? Não tem como a gente esperar atualizações dele mas ele vai entrar no domínio. Aliás, ele já entrou no domínio, né? O que ele está agora é criando perfil para subir o administrator aí que eu estava logando, ok? A questão da gerência dessas funções eu coloquei no primeiro vídeo, então eu sugiro que você entre no primeiro vídeo e bem no começo do vídeo já tem esses assuntos, né, que nós trataríamos aqui agora, ok? Eu penso que nós não precisamos esperar esse assunto porque o vídeo está aqui e eu comecei esse vídeo aqui, o primeiro, né, justamente nesse assunto que a gente está agora, que é a gerência do Windows, né? A gerência, aliás, a gerência do Samba 4 com o Windows, tá bom? Então eu não vou aguardar, isso aqui tá com cara de coisas clássicas, né? De atualizações, né? Não sei, mas eu tô bem desconfiado. Então a gente vai agradecer. Aí, ó, como eu falei para vocês, né? Se não tiver uma atualização ou uma tela azul no Windows, não é o Windows, né, cara? Na hora do vídeo, né? Muito legal, bem divertido, cara. Eu, de novo, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu, né? Com essa questão. E o resultado do que nós não fizemos agora nesse vídeo está no primeiro, tá bom? Que é onde você abre o vídeo ali e vê o Windows entrando no domínio e toda essa folia funcionando, onde eu falo com as ferramentas do RSAT ali e mostro toda essa parte no primeiro vídeo, tá bom? Então, queridos, eu espero que você tenha curtido. Isso vai virar o segundo vídeo aqui no canal do Void Linux BR. Eu espero que você curta, ative o sininho e que também você possa fazer as suas observações. Fique tranquilo para críticas, a gente vai aceitá-las muito bem e crescemos juntos dessa forma, tá bom? Deus abençoe você e que a gente se encontre por aí. Um grande abraço.